Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Romanos capítulo 5, versículo 8. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Eu já quero começar essa aula desejando para vocês uma feliz Páscoa, que vocês tenham um domingo muito bom, muito gostoso com a família de vocês, que seja um dia de muita bênção, de muita paz, e que por mais que hoje, seja... a gente esteja comemorando, na verdade, 1 ano de que a gente começou todas essas aulas, eu espero que a gente tenha aprendido muito com tudo isso que a gente tem vivido, porque já vai fazer, na verdade, mais de 1 ano que a gente não tem aulas lá na escolinha, e isso eu acredito que tanto pra mim quanto pra vocês faz muita falta e faz muita diferença. A gente tá sempre perto, junto, podendo conversar, podendo brincar, trocando experiências. Mas, na medida do possível, eu tento vir aqui sempre, todas as semanas, trazer para vocês de uma forma fácil, para que vocês entendam e não deixem de ter algum conteúdo para vocês aprenderem sobre Deus, sobre Jesus, sobre pessoas importantes, sobre coisas que a gente precisa levar para nossa vida. E de alguma forma também fortalecer o coraçãozinho de vocês nesse momento de pandemia, porque é um momento que a gente fica muito aflito, que a gente tem muito medo, principalmente agora, que parece que as coisas iam ficar bem, mas não ficaram. Mas eu espero que vocês estejam bem, que vocês continuem se cuidando, e eu estou junto com vocês na torcida para que a gente possa conseguir superar todos esses problemas. Então hoje, eu quero começar essa aula falando sobre uma pessoa que a gente já está falando sobre há muito tempo, que é Jesus. Nada melhor do que falar sobre Jesus, Esse homem super incrível, esse Deus que veio à Terra e que nos trouxe muita mensagem de amor. Eu quero ainda falar com vocês mais pra frente, com mais detalhes, sobre a morte de Jesus, tudo que passou com ele. Então hoje, no ano passado eu já tinha feito isso, mas hoje eu quero falar para vocês sobre todo o significado que a Páscoa tem para nossa vida. Não somente falar sobre a história, porque eu acredito que vocês já conhecem, a história por si só, tanto que eu já falei para vocês no ano passado, tem aulas aqui, inclusive vou deixar para vocês poderem rever se quiserem, mas eu acho que a gente precisa saber a importância da Páscoa, e como ela é simbólica e, assim, muito relevante para a história de nós como seres humanos. Principalmente porque quando Jesus ele vem à Terra e morre, a favor dos nossos pecados, para que hoje a gente seja seres libertos, livre de pecados, e que a gente se purifique por meio dele, a gente tem essa reconciliação entre Deus e o homem que tinha sido quebrada há muitos anos atrás, lá na criação com Adão e Eva. Então a gente vê Deus buscando, Deus indo atrás do homem para se reconciliar, porque em todo momento que Deus buscava, às vezes, alguma forma, algum meio de se reconciliar ou de trazer o homem para perto, eram meios não tão fáceis, A gente vê sobre a história de Moisés, quando tinha todos aqueles mandamentos, os rituais que eram feitos e tudo mais. Só que tudo isso acabou se tornando rituais e não apenas algo que realmente ligassem o homem a Deus. E precisou de Jesus vir para a Terra para provar do seu amor para o homem, para provar de como Deus estava se importando com o homem, como Deus sempre se importou e sempre esteve por perto. Porque eu acredito que as pessoas, elas duvidam muito do amor de Deus. E a gente pode ver muito isso hoje no nosso dia a dia. Então as pessoas, elas duvidam o tempo inteiro como e o quanto Deus amam elas. E elas não têm noção do quanto Deus as ama e o quanto Deus deu, Ele deu o seu Filho por amor a nós. Então a gente é criação divina e muito amados somos por Deus, E a gente sabe disso pelas Escrituras, Deus nos mostra e nos revela isso todos os dias, mas precisou de que Jesus viesse à Terra e morresse para que a gente pudesse ver
E ainda assim, tem gente hoje que duvida do amor de Deus. Mas Deus, Ele ama nós incondicionalmente, sem fim. Por mais que a gente seja pecador, por mais que a gente desista de muitas coisas, por mais que a gente não seja obediente, por mais que a gente cometa milhões de erros, Deus sempre está disposto a nos perdoar, Deus sempre está disposto a nos purificar, Deus sempre está disposto a nos amar, em todos os momentos. E a gente tem um tempo, na verdade, para isso, né? A gente tem um tempo que a gente não sabe quando vai terminar, mas a gente sabe que já se iniciou e que está próximo de acabar, para se reconciliar com Deus. E a vinda de Jesus ela é muito importante porque ela marca um momento em que Deus está dando um tempo para a gente poder se reconciliar com Ele. Ele está abrindo um tempo para que a gente possa chegar até Ele e buscá-lo com todo o coração. Ele abriu a porta através de Jesus para que a gente pudesse entrar para o céu e se reconciliar com Ele, né? Trazendo o homem para próximo de Deus. Então, por meio de Jesus, a gente tem a chave que a gente precisava para poder se reconciliar com Deus novamente. Só que o que nos diferencia, às vezes, para Deus é como a gente vai buscá-lo. E se a gente vai realmente buscá-lo. E o mais importante ainda, o tempo que a gente tem para fazer isso. Porque, sim, Deus, Ele nos perdoa, nos ama e está disposto a nos ajudar todos os dias. Mas a gente tem um tempo para fazer isso. Porque Deus já, através de Jesus, estabeleceu que quando Jesus voltar novamente para a terra, no dia do juízo final, que é uma história assim que eu ainda quero trazer para vocês em algum momento, porque ela é muito complexa e tem muitas interpretações, mas quando Jesus voltar para a terra e buscar aqueles que quiseram se reconciliar com Ele, quiseram ter um relacionamento com Ele, as pessoas que não buscaram a Ele, infelizmente vão ficar e o tempo terá acabado. Porque Jesus, Ele não desiste de nós em nenhum momento. Mas tem um tempo para que isso seja, na verdade, feito, né? Não que Jesus e Deus não ame as pessoas, mas porque Ele abriu a porta para que a gente pudesse se reconciliar com Ele. Mas a gente é livre para escolher. A gente é livre para poder ou não ir ao encontro de Deus. E isso a gente faz através das nossas atitudes, das nossas escolhas, daquilo que a gente quer para nossa vida, daquilo que a gente quer com Deus. Então é um assunto que, por mais que às vezes a gente pense, mas será que Deus não me ama? Não, pelo contrário, Ele ama e ama muito. E Ele está sendo muito, na verdade, flexível com muitas coisas. E Ele nos perdoa e Ele vai atrás de nós todos os momentos, porque Deus não perde seus filhos. Ele vai atrás da gente todos os dias. Ele incomoda nosso coração. Incomoda não, na verdade, né? Ele queima o nosso coração para que a gente possa prestar atenção no que a gente está fazendo. Ele vai atrás, Ele luta. Só que tem um momento que Ele também não pode mais lutar por aqueles que não querem estar do lado dele. E esse tempo um dia acaba. Por isso, da gente sempre estar vigiando. E mais pra frente eu vou contar pra vocês, inclusive, uma história sobre isso. Sobre a gente vigiar, sobre a gente estar atento. Porque chega um momento que Deus, Ele vai dizer um basta. E a gente precisa estar se reconciliando com Ele todos os dias. Porque estar com Deus é uma escolha diária. E a gente precisa todos os dias escolher estar com Ele. Assim como todos os dias Ele escolhe estar com a gente. Só que existem pessoas que conhecem a palavra de Deus, sabem de tudo que Deus é capaz, mas preferem e escolhem não estar com Deus todos os dias. Por alguns motivos, razões ou coisas que aparecem na cabeça dela, ou até por pensarem que Deus não as ama. Mas o meu intuito hoje é dizer para vocês o quanto Deus ama vocês. Porque por meio de Jesus, por meio da morte do seu único filho, que veio aqui na terra, que era o próprio Deus encarnado no homem, Ele sofreu, Ele foi traído, Ele teve milhares de problemas, Ele chorou, Ele sofreu humilhação, Ele levou chibatadas, a sua pele ficou toda destruída, Ele foi crucificado. E muito
ele sangrou, sabe? Ele sangrou durante muito tempo. E a gente sabe de tudo isso. E não tem como a gente, que diz que ama a Deus, não se sentir tocado numa data tão importante como essa. E hoje eu quero trazer isso para vocês, crianças. Que a Páscoa, ela é sim um momento muito feliz, porque é um momento em que Deus, ele tenta se reconciliar com a gente. E através do amor, a gente é salvo. Mas também é uma época muito triste, porque foi o dia em que Deus precisou entregar o seu filho, que Jesus precisou sofrer, para que a gente pudesse ser salvo, para que a gente pudesse se reconciliar e Deus pudesse nos perdoar dos nossos pecados, porque são coisas ruins. E é através de Jesus que a gente consegue se purificar e se limpar de tudo que o pecado tem de ruim, de tudo as coisas ruins que o pecado traz para o nosso coração. Eu já expliquei para vocês em muitas histórias como o nosso coração fica quando a gente não busca Deus, quando a gente peca e quando a gente se afasta dele. Muitos povos foram destruídos, muitas pessoas sofreram por não entenderem, por não escolherem estar com Deus. Mas isso apenas não basta. A gente sabe que na Terra a gente vai ter muitos problemas e muitas aflições. E a época de hoje do Covid, a gente consegue entender isso com muito mais clareza. E entender que por mais que o mundo pareça estar um caos, Deus não perdeu o controle e que Ele continua nos amando, independente de qualquer coisa, é o que a gente pode chamar de fé. A gente precisa ter fé no Criador que nos fez. A gente precisa ter fé no amor daquele que deu o seu filho para morrer em nosso lugar, porque era para a gente estar naquela cruz. Lembra de toda a cena que vocês viram várias e várias vezes de Jesus numa cruz? Era para ser eu, era para ser vocês, era para ser as pessoas que vocês amam. Mas Deus, por amor a todas essas pessoas que a gente conhece, e até pelas pessoas que a gente não conhece, entregou o seu filho, o seu único filho, para estar naquela cruz. Imagina o quanto ele sofreu para que isso pudesse ser feito. Para que, por meio do sangue de Jesus, que era limpo e livre de pecados, a gente pudesse alcançar a santidade de algum modo. E nesse dia, que de uma forma é triste, mas também é feliz, porque logo depois a gente sabe que Jesus, ele ressuscita por meio de Deus, e que ele vai aos céus com os anjos, e é um momento muito feliz, porque Jesus vence a morte, a gente consegue se tornar vivo também a partir dele, porque se ele venceu a morte, a gente também consegue vencer a morte e o pecado através de Jesus. Na verdade, quando a gente fala dessa morte, seria uma morte espiritual, né? A gente consegue vencer qualquer coisa, porque Deus, ele confirma por meio de Jesus e por meio de muitas coisas que ele nunca nos abandona e sempre está do nosso lado. Então a Páscoa, gente, ela não é uma simples data, não é sobre ovos de Páscoa, não é sobre chocolates, não é sobre coelhinhos, não é sobre fantasias que às vezes as coisas aqui do mundo tentam colocar na nossa cabeça e na cabecinha de vocês que entendem a Páscoa como se fossem apenas chocolates. A Páscoa é vida, a Páscoa é amor, a Páscoa é reconciliação. É o momento em que Deus entregou a vida de Jesus pela nossa vida. Foi um ato de amor e de reconciliação, a tentativa de Deus desesperada de nos buscar. E Ele tenta todos os dias desesperadamente nos buscar. E o que eu quero trazer para vocês hoje, não só para vocês crianças, mas também para os seus pais, que provavelmente estão assistindo esse vídeo com vocês, é que vocês reflitam sobre a Páscoa, não como um dia simples ou qualquer, mas como um dia em que o amor e a vida são comemorados. O dia em que, por amor, Deus entregou uma vida para salvar milhares de vidas. Então, é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Parece ser um assunto muito complexo para a cabecinha de vocês, mas eu sei que vocês entendem.
Porque falar sobre amor é falar sobre Deus, é falar sobre Jesus, é falar sobre tudo o que Ele fez e o que Ele faz pela nossa vida. E vocês já ouviram tantas histórias aqui comigo sobre tantos motivos de amar a Deus, de estar com Ele, que eu sei que vocês sentem isso no coraçãozinho de vocês. Que dentro do coraçãozinho de vocês existe o amor de Deus que pulsa e que está sempre desesperadamente buscando se reconciliar com Deus, porque Deus nos chama todos os dias. E eu também quero convidar para vocês, todos que estão assistindo, para que vocês possam todos os dias fazer a escolha de se reconciliar com Deus. E que não seja por um dia só, como uma data específica ou especial, mas que vocês possam todos os dias escolherem a Deus, todos os dias buscarem a Deus. Não por algum prêmio ou nada, mas pelo simples fato de que Deus nos ama e de que a gente também ama a Deus. Então, é isso que eu quero trazer para vocês essa semana. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado. E agora a gente vai para as nossas atividades. Como atividade, depois de eu ter explicado e falado sobre todas essas coisas, eu quero deixar para vocês a aula exatamente do ano passado, que eu gravei aqui para vocês, que é bem diferente. E eu tentei ano passado trazer mais a história e um significado diferente. E hoje é num assunto mais sério, num assunto mais, às vezes, difícil de vocês entenderem, mas que eu acredito que vocês entendem sim, depois de tantas coisas que a gente já discutiu. E eu espero que vocês gostem de relembrar todas essas coisas que foram acontecendo, porque Jesus, Ele é um cara fantástico. E a vida dele é fantástica. A gente tem aprendido durante esses últimos dias o como ele é incrível e como toda a história que ele passou aqui na Terra foi incrível e como a vida dele foi inspiradora. E a gente tem que escolher todos os dias ser como ele foi, ou pelo menos ser um pouco do que ele foi, porque é impossível ser igual a ele, de tão perfeito que ele era. É verdade que ele é, Então eu acredito que vocês possam sim entender e perceber o como Deus e como Jesus ama vocês e o como vocês podem se chegar a Deus, como vocês podem se reconciliar a Deus e o quanto a fé nele e no amor dele por vocês é importante. Então é isso que eu quero passar para vocês hoje. Eu quero já dar um beijo bem grande, uma feliz Páscoa e que o domingo de você seja muito bom. Tchau!